Olá, queridos amigos. Mais uma vez, é uma grande satisfação e imensa alegria estar aqui com você no Brasil Jurídico para mais uma importantíssima aula de Direito Constitucional. Nós vamos tratar, nesta aula, de um tema extremamente importante para a sua preparação, para o seu aprendizado. Vamos examinar nesta aula a teoria da norma constitucional. Já tivemos a oportunidade, na aula acerca da teoria da Constituição, examinarmos, numa perspectiva teórica e histórica, a Constituição como um sistema jurídico e normativo, vale dizer, como um todo. Nós vamos, nesta aula agora, tratar das unidades ou parcelas normativas que integram a Constituição. Vamos estudar as normas constitucionais. Eu gostaria, minha amiga, meu amigo, de lhes convidar a acompanhar o nosso roteiro de estudo nesta aula. Vamos lá ao slide. Teoria da norma constitucional. A Constituição como um sistema aberto de normas. A norma constitucional, conceito e natureza. As condições de aplicabilidade da norma constitucional. As espécies de norma constitucional, os princípios e as regras. A classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia e aplicabilidade. E, finalmente, os princípios constitucionais. Meu nome é Dirley da Cunha Júnior. Mais uma vez, externo a minha alegria de estar aqui com vocês. Muito bem, minha amiga, meu amigo. Quando estudamos teoria da Constituição e vimos e investigamos todos aqueles sentidos da Constituição, nós podemos perceber e constatar que, no sentido jurídico, a Constituição é um conjunto de normas jurídicas dotadas de fundamentalidade e providas de supremacia que regulam e disciplinam os fenômenos da vida social e política de uma comunidade. Logo, ficou bem claro para todos nós que a Constituição, enquanto um conjunto de normas jurídicas, manifesta-se como um sistema jurídico. Sucede que o sistema constitucional, ele não é fechado, na medida em que ele consagra e reúne um conjunto de normas que ostentam uma estrutura dialógica no sentido de essas normas da Constituição dialogarem com os fatos sociais e estarem sempre abertas às mudanças e transformações da realidade. De tal sorte que a Constituição ela tem que ser vista como um sistema jurídico aberto de normas. Ora normas regras, ora normas princípios. A Constituição é um sistema jurídico na medida em que as suas normas integram um ordenamento dinâmico. A Constituição é um sistema normativo na medida em que a estruturação das expectativas relacionadas aos valores, às pessoas, aos objetivos e aos fins do Estado encontram-se plasmada na norma constitucional. Mas a Constituição é um sistema aberto na medida em que as suas normas têm uma estrutura dialógica, como anteriormente mencionado. Na medida em que as normas da Constituição, elas exercem uma capacidade de dialogar e de aprender com os fatos sociais, captando todas as transformações e alterações havidas na sociedade com o propósito exatamente de se ajustar, de se adaptar diante de uma nova e cambiante realidade. Mas a Constituição é um sistema jurídico
é um sistema normativo, é um sistema aberto, cujas normas ora se manifestam como regras, ora se manifestam como princípios. E é exatamente, meus queridos amigos, nesta aula que nós vamos tratar das normas constitucionais, do seu conceito e da sua natureza, das suas espécies, sobremodo das espécies, princípio e regras, como elas se distinguem, e outros aspectos relacionados a essa temática. Comecemos então pelo conceito e natureza das normas constitucionais. O que é que se entende por uma norma constitucional? Em conformidade com a doutrina, as normas constitucionais são aquelas disposições ou aqueles enunciados presentes em uma Constituição ou reconhecidos pela Constituição, pouco importando o seu conteúdo. Isto é, para o conceito de norma constitucional, é fundamental que ela esteja plasmada, que ela esteja prevista numa Constituição. Ou, se for o caso, seja reconhecida como norma constitucional pela própria Constituição, muito embora não se encontre fixada ou prevista no texto constitucional, não sendo relevante para o conceito da norma constitucional o seu conteúdo. Mas é importante a gente esclarecer um pouquinho mais este conceito, sobretudo quando a gente afirmou que as normas constitucionais são aquelas disposições previstas em um texto constitucional ou reconhecidas pelo texto constitucional. O que é que eu quis dizer com isso? O que eu quis dizer foi exatamente o seguinte: é possível nós termos normas constitucionais enquanto disposições previstas no texto de uma Constituição, e aí não há nenhuma novidade, tampouco nenhuma polêmica ou problematização, mas também é possível nós termos normas constitucionais exteriores, externas ao texto da Constituição, quando o próprio texto constitucional reconhece essas disposições que estão fora do texto como normas constitucionais. No Brasil, a partir da emenda constitucional número 45, a mais conhecida emenda da reforma do Poder Judiciário, foi introduzido no artigo 5º da Constituição o parágrafo 3º, em consonância com o qual os tratados e as convenções internacionais sobre os direitos humanos, quando aprovados pelas duas casas do Congresso Nacional em dois turnos em cada um e pelo quórum de 3/5, terão natureza equivalente a emendas constitucionais. Eis aí, queridos amigos, um reconhecimento pela nossa Constituição de normas constitucionais enquanto disposições exteriores, externas à própria Constituição. Ou seja, a nossa Constituição está considerando como norma constitucional equivalente, inclusive, a uma emenda à Constituição, tratados e convenções internacionais que são instrumentos normativos do direito internacional, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, mas que disciplinam, portanto, ou se sujeitam à disciplina do parágrafo 3º do artigo 5º do texto constitucional, submetendo-se, por via de consequência, ao mesmo processo legislativo das emendas à Constituição. Então, à luz do nosso direito constitucional positivo, nós temos, do ponto de vista conceitual, como normas constitucionais, aquelas disposições que estão ali previstas na nossa Constituição, no texto da nossa Constituição, como também aquelas disposições exteriores ao texto, mas que são reconhecidas como normas constitucionais, equiparadas como normas constitucionais pela a própria Constituição, como é o caso
do tratado ou da Convenção Internacional que disciplina os direitos humanos e aprovados em consonância com aquele procedimento especial próprio das emendas à Constituição, conforme reza o parágrafo 3º do artigo 5º. Mas eu gostaria, queridos amigos, de fazer referência a uma distinção que a doutrina brasileira faz entre as normas constitucionais, apartando, de um lado, as normas constitucionais materiais, também chamadas de normas materialmente constitucionais, e do outro, as normas constitucionais formais, também denominando-as de normas formalmente constitucionais. As normas materialmente constitucionais são aquelas que dispõem da matéria essencialmente constitucional, isto é, aquela matéria que diga respeito à organização e à estruturação do Estado, dos seus poderes e dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Enquanto as normas formalmente constitucionais são aquelas que disciplinam outros assuntos e só são consideradas normas constitucionais pelo simples fato de estarem presentes, de estarem previstas no texto da Constituição. Na verdade, muito embora a doutrina brasileira insista em manter essa distinção entre normas constitucionais materiais e normas constitucionais formais, essa distinção, a rigor, e aqui é a minha opinião de professor, é uma distinção inútil para a ciência do direito, na medida em que pouco importa se as normas são materiais ou formais, ambas são normas constitucionais pelo simples fato de estarem previstas na Constituição ou serem, se for o caso, reconhecidas pelo texto da Constituição. A título meramente exemplificativo, nós podemos dizer que, na conformidade da doutrina e que ainda insiste em fazer essa distinção, seriam normas materialmente constitucionais aquelas, à luz da Constituição brasileira, que dispõem sobre os direitos e as garantias fundamentais, aquelas que tratam dos princípios fundamentais, aquelas que organizam o Estado dispondo acerca de suas competências, aquelas que tratam dos poderes legislativo, executivo e judiciário, atribuindo as competências e fixando os seus limites. Enquanto as normas formalmente constitucionais seriam aquelas que não dispõem sobre essa matéria ou esse conteúdo, mas que estão presentes na Constituição. Como, por exemplo, aquela norma, hoje revogada, do parágrafo 3º do artigo 192, que dispunha do tabelamento de juros, ou seja, os juros anual não podiam ser superiores a 12%. Essa já foi revogada. Mas uma norma que ainda está prevista na Constituição e que pode servir de exemplo para vocês, queridos amigos, como normas formalmente constitucionais, é aquela exatamente prevista no parágrafo 2º do artigo 242, aquela que trata do Colégio D. Pedro II, afirmando que o Colégio D. Pedro II, localizado no Rio de Janeiro, fica mantido, permanece na órbita federal. A rigor, pouco importa se a norma é materialmente constitucional ou formalmente constitucional. Tratando-se de norma constitucional, ela goza do prestígio que a Constituição lhe atribui. Vale dizer, são normas que só podem ser alteradas por meio de emendas à Constituição que se sujeitam àquele processo legislativo formal, solene, significativamente agravado. Ou seja, as normas constitucionais, pouco importa, materiais ou formais, elas se inserem na Constituição e desfrutam do regime constitucional reforçado e ostentam, inclusive, a fundamentalidade jurídica, isto é, a supremacia jurídica. Mas, não obstante a minha crítica, essa distinção vem sendo ainda apregoada na doutrina e até cobrada em provas de concurso. Eis a razão da gente deixar registrado essa distinção. Mas eu queria também, meus amigos, fazer referência
a um assunto importante no que diz respeito às normas constitucionais, a sua natureza. As normas constitucionais são normas jurídicas ou são normas desprovidas de juridicidade, tendo apenas um conteúdo ético, político ou meramente axiológico? A doutrina internacional e a doutrina brasileira são muito precisas nesse aspecto, queridos amigos. Convergem para reconhecer indiscutivelmente a natureza jurídica das normas constitucionais. Isto é, as normas constitucionais são verdadeiras normas jurídicas, dotadas de imperatividade, vinculam, obrigam, encerram um dever ser, impõem proibições, prevêem exigências, mas também fixam permissões ou faculdades, mas no mundo deôntico do dever ser. São normas jurídicas. E mais do que normas jurídicas, eu acrescento, as normas constitucionais são normas supremas, são normas cuja imperatividade ela é superlativa, ou seja, as normas constitucionais são dotadas de supremacia jurídica, de tal modo que a força normativa que emana dessas normas é tão fundamental que exerce uma capacidade de subordinação de todo o sistema jurídico, de modo que as demais normas legais e infralegais subordinam-se às normas jurídicas da Constituição em razão dessa qualidade, deste atributo da supremacia jurídico-normativa. E aqui, para finalizar este conceito de norma constitucional e a sua natureza, eu invoco lições do saudoso e magnífico Rui Barbosa, quando afirmara que em uma Constituição não há falar em normas de caráter tão somente de lições, de avisos ou de recomendações. Todas as normas que estão presentes na Constituição, isto é, todas as normas constitucionais, todas elas são normas verdadeiramente jurídicas. Todas possuem eficácia jurídica, todas estão no âmbito deôntico do dever ser. Não há, reitero, meus amigos, não há norma constitucional desprovida de força imperativa. Todas são imperativas, todas são juridicamente eficazes, todas são normas jurídicas. Muito bem, gostaria de convidar vocês, queridos amigos, a observarem o nosso slide e se deleitarem, por assim dizer, com a síntese da nossa exposição a partir de algumas ilustrações que nós carinhosamente escolhemos para você. Vamos lá. A Constituição como um sistema aberto de normas. O nosso deputado Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte Brasileira, de 1987 a 1988. E do lado a gente afirma: a Constituição é um sistema aberto de regras e princípios, pois as normas que a compõem devem estar abertas aos acontecimentos sociais para acompanhar a sua evolução e adaptar-se às transformações emergentes da sociedade. Fiquem aí, não saiam, por favor. Vamos lá. Norma constitucional. Conceito e natureza. Entende-se por normas constitucionais todas as disposições inseridas em uma Constituição ou reconhecidas por ela, independentemente de seu conteúdo. Pois é, queridos amigos, uma síntese da nossa exposição apresentada de forma ilustrada. Dando continuidade à nossa aula Teoria da Norma Constitucional, gostaria agora de tratar de um ponto muito significativo acerca desta temática da nossa aula. As condições de aplicabilidade da norma constitucional. Há, pergunto eu, condições exigidas
para as normas constitucionais serem aplicadas, serem concretizadas ou não? Ah, sim. E a doutrina vem apontando essas condições. E aí eu convido, queridos amigos, mais uma vez a observarem o nosso slide para, na sequência, a gente desenvolver a análise dessas condições de aplicabilidade das normas constitucionais. Vamos lá, olho na tela. Condições de aplicabilidade da norma constitucional. Como a gente está tratando da aplicabilidade da própria Constituição, eu consegui captar um jornal, o Estado de São Paulo, na época em que a Constituição brasileira foi promulgada, não é? Esse é um jornal histórico fazendo referência à nova carta, enquanto, não é, em vigor. E logo ao lado a gente identifica as condições de aplicabilidade das normas constitucionais. Quais são? Primeiro, a vigência. Segundo, a validade ou legitimidade. Terceiro, a eficácia. Vamos desenvolver, portanto, queridos amigos, a análise e o estudo de cada uma dessas condições de aplicabilidade. Primeiro, a vigência. Não há a mínima possibilidade das normas constitucionais serem aplicadas se elas não entraram em vigor. Vale dizer, se elas ainda não estão vigentes. E o que é a vigência? A vigência é exatamente aquela qualidade de uma norma constitucional regularmente promulgada e publicada que a torna juridicamente existente e juridicamente compulsória ou obrigatória. De tal modo que a vigência é a qualidade que faz com que as normas constitucionais sejam obrigatoriamente observadas. A Constituição, portanto, entra em vigor para exercer a sua força normativa, imperativa e para regular os fatos políticos e sociais. Mas eu gostaria, minha amiga, meu amigo, de fazer uma distinção conceitual entre vigência e vigor. Não confundamos esses conceitos. Por quê? Porque a vigência, como eu acabei de mencionar, é aquela qualidade de uma norma regularmente promulgada e publicada que a torna juridicamente existente e juridicamente exigível. Vale dizer, é a qualidade que torna as normas constitucionais obrigatórias. E a vigência, ela se encerra com a revogação, ou seja, a obrigatoriedade que emana da vigência, ela tem um fim, ela tem um termo final. E este fim, ou termo final, é a própria revogação. De tal modo que, uma vez vigentes, as normas constitucionais são de observância obrigatória até que sejam revogadas. E o que é vigor? Vigor é a força imperativa das normas constitucionais que possibilita que as normas constitucionais continuem regulando fatos sociais e produzindo efeitos jurídicos mesmo após a sua revogação. Na verdade, esses dois conceitos, vigência e vigor, que não se confundem, eles se aplicam a todas as normas jurídicas, não apenas às normas constitucionais, mas também às normas legais e às normas meramente administrativas. O que é fundamental a gente entender é exatamente o seguinte: as normas vigentes são aquelas, como eu disse e reitero, que são de observância obrigatória enquanto não forem revogadas. Mas uma vez revogadas, cessa qualquer tipo de vigência. Todavia, é possível que as normas continuem em vigor. Vale dizer, a sua força obrigatória, ela se projeta para além da revogação. Isso ocorre a partir de um fenômeno que nós identificamos de ultraatividade jurídica da norma, seja ela legal, seja ela constitucional. Apenas para lhes dar um exemplo bem fácil para compreender essa distinção conceitual entre vigência
em vigor, imagine o seguinte: o Código Civil de 2002 está em vigência. Perfeito. Desde janeiro de 2003, quando ele efetivamente se tornou obrigatório, ele está em vigência. Todavia, o Código Civil já revogado, o Código Civil anterior, de 1916, em muitas das suas disposições, ainda se encontra em vigor. O que significa dizer, não obstante as disposições do Código Civil anterior já revogado, encontrem-se também revogadas, essas disposições continuam regulando efeitos futuros, fatos futuros. E nesse aspecto, essas disposições de um Código Civil anterior já revogado, essas disposições gozam da chamada ultraatividade, por conta desta força que nós chamamos de vigor. Mas nós vamos tratar da vigência. Fiz apenas essa distinção conceitual, porque essa é uma distinção que a doutrina vem fazendo e é possível que se cobre em uma prova de concurso para o ingresso na carreira jurídica. Mas dando continuidade a respeito da vigência. As constituições, elas podem prever ou não cláusulas de vigência. Podem prever ou não cláusulas de vigência. O que significa dizer isso, Dirley? Significa dizer que, se uma Constituição fixar uma cláusula de vigência, ela está estabelecendo a data a partir da qual ela passa a vigorar após a sua publicação. Quando a Constituição não estabelece nenhuma cláusula de vigência, entende-se automaticamente que ela entra em vigor no momento da sua promulgação. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês, queridos amigos, para um detalhe. Tratando-se de Constituição, oriunda do poder constituinte originário, quando não existir uma cláusula de vigência, as suas normas já entram em vigor imediatamente após a promulgação, não se esperando sequer a publicação, que normalmente ocorre no dia seguinte, no Diário Oficial da União, à data solene da sua promulgação. No direito brasileiro, não é regra se fixar na Constituição cláusulas de vigência, de modo que as normas constitucionais elas entram imediatamente em vigor e se tornam compulsórias e obrigatórias a partir do instante mesmo de suas promulgações. Todavia, já houve na história constitucional brasileira uma Constituição que expressamente adotou e previu uma cláusula de vigência. Refiro-me à Constituição pretérita, à Constituição Federal de 1967. Essa Constituição de 1967, caros amigos, ela foi promulgada em 24 de janeiro de 1967. Sucede que, em razão de uma disposição expressa nela contida, em especial no artigo 183 da Constituição de 1967, ela previa a sua vigência apenas a partir de 15 de março de 1967, isto é, do mesmo ano. Mas nós tivemos aí um lapso, ou seja, um período de tempo entre a data da sua promulgação, que ocorreu em 24 de janeiro do ano de 67, e a data em que ela se tornou vigente, no dia 15 de março de 1967. O que a gente observa aí é um espaço entre que medeia a data da promulgação da Constituição e a data da sua entrada em vigor. Esse lapso, esse espaço de tempo, nós conhecemos como vacácio. E como se trata de uma vacácio no âmbito da Constituição, nós chamamos de vacácio
constitutiones. A mesma coisa que ocorre no que diz respeito ao vacatio da lei, ao vacatio legis. Na Constituição nós temos o vacatio constitutiones. Mas aqui algumas questões até de ordem pragmática, queridos amigos, podem surgir. Primeira questão: qual é a Constituição que é aplicável durante a vacatio? Nesse exemplo dado da Constituição de 1967, dentro desse período de 24 de janeiro, que foi a data da sua promulgação, e 15 de março, que foi a sua data de entrada em vigor de sua vigência, dentro dessa vacatio, dentro desse vazio, a Constituição que se aplicava era a Constituição anterior. Era a Constituição anterior e não a Constituição de 67. Por quê? Porque no âmbito e durante esse vazio aplica-se as normas constitucionais então existentes e não a nova Constituição. Por quê? Porque ela só se torna obrigatória e de observância compulsória exatamente a partir da sua entrada em vigor. Como ela só entrou em vigor em 15 de março de 67, entre 24 de janeiro a 15 de março, dentro desse vazio, ela não era obrigatória, de modo que continuava como sendo obrigatória a Constituição anterior. E diante disso, algumas questões polêmicas e até processuais podem emergir. Primeira questão: imagine, queridos amigos, dentro desse vazio, dentro desta vacatio constitutiones, é elaborada uma lei que contraria a Constituição anterior, porém ainda aplicável. Mas esta lei que contraria a Constituição anterior, porém aplicável, está em consonância com a nova Constituição, que só entrará em vigor posteriormente. O que acontece com esta lei? Inegavelmente, ela será inconstitucional. Por quê? Porque a Constituição que estava valendo, que era obrigatória, na época em que essa lei foi elaborada, era a Constituição anterior com a qual ela contrariava, vale dizer, feria e violava, ainda que ela estivesse em consonância com a nova Constituição, que sequer entrou em vigor e sequer era a Constituição aplicável. Agora, queridos amigos, imagine se fosse o inverso, ou seja, uma lei que foi elaborada durante a vacatio em consonância com a Constituição então existente. Neste caso, essa lei era constitucional. Porém, essa lei que foi elaborada durante a vacatio, ela fere de morte, ela transgride, viola a nova Constituição. Mas como a nova Constituição ainda não entrou em vigor, deve-se levar em consideração a Constituição que estava valendo como obrigatória na época. E, de acordo com este exemplo, se a Constituição permitia aquela lei e a lei foi elaborada em consonância com ela, essa lei era constitucional. Sucede que, com a entrada em vigor da nova Constituição, com a qual a lei, que era constitucional, durante a vacatio, de acordo com a Constituição então existente, esta lei, por ser materialmente incompatível com a nova Constituição, com a entrada em vigor dessa nova Constituição, ela será considerada não recepcionada e, por via de consequência, ela será revogada. Então, essas questões são muito importantes, são muito interessantes quando nós tivermos a vacatio constitutiones, mas não é uma regra no direito brasileiro, como também não é algo frequente ou recorrente no constitucionalismo universal. No Brasil, só uma Constituição adotou esta cláusula de vigência. As demais, não. Logo, sem haver cláusula de vigência, aplica-se o entendimento segundo o qual as normas constitucionais elas entram em vigor imediatamente a partir da própria promulgação da Constituição. Faço aqui um esclarecimento que é importante. Não confundam o que nós estamos acabando de mencionar e expor em relação às normas constitucionais a respeito da sua vigência com as normas legais. Isso porque, em relação às normas legais, às leis em geral, o entendimento é absolutamente outro. Por quê? Porque em consonância com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, a chamada LINDB, salvo disposição expressa em contrário, as leis só entram em vigor 45 dias depois da data de sua
publicação. E se for o caso dela se aplicar em países estrangeiros, ela só entrará em vigor 3 meses após a data da sua publicação. Na verdade, no que tange às normas legais, o entendimento é diametralmente oposto. Por quê? Porque existe uma regra implícita no que tange à vigência das leis. Logo, em relação a essa regra implícita, nós temos cláusula de vigência fixada em 45 dias para a lei entrar em vigor aqui no Brasil e 3 meses para a lei, se for o caso, entrar em vigor em outros países, salvo se a própria lei dispuser diferentemente, como, por exemplo, determinando que ela entre em vigor exatamente na data em que ela foi publicada ou determinando que ela entre em vigor em outra data ou em outro momento. Mas, em relação às normas constitucionais, o entendimento é absolutamente diverso, de modo que as normas constitucionais elas entram em vigor imediatamente após a promulgação da Constituição, salvo se existir alguma cláusula de vigência determinando a vigência em um outro momento. E aí, meus queridos amigos, vamos fazer uma pausa, encerrando esse bloco inicial da nossa aula, Teoria da Norma Constitucional. Daqui a pouco a gente volta. Fique aí. Grande abraço.